Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Investimento em Pauta com o professor Maurício. E hoje vamos falar de um tema muito importante, que é se vale a pena ou não investir na Bolsa. Eu sei que o pessoal aí, muita gente teve problema com a Bolsa, né? A Bolsa andando de lado há muito tempo, caindo, o pessoal acaba tirando dinheiro totalmente, investindo aí em renda fixa, que é mais fácil, né? Ainda mais pagando 13,75%, o que não é ruim. Mas hoje eu quero passar para vocês um pouco da visão aí do que eu acredito ser uma oportunidade de investimento, dado o momento atual do ciclo de mercado aí, tá bom? E vamos comentar um pouquinho também do arcabouço fiscal, comentários rápidos aí. E o ciclo de mercado, ele está também intimamente ligado aí ao ciclo econômico, né? E a gente tem duas principais fases nesse ciclo, né? A fase de expansão, em que você tem sempre boas notícias, você tem uma dose de ceticismo, há alguns alertas que vão sendo ligados, principalmente nessa fase aqui, no final da expansão. As pessoas costumam ser céticas em relação a qualquer tipo de alerta. As pessoas tentam buscar o risco, né? Elas procuram investimentos que oferecem mais risco, em busca sempre de um retorno maior. De um modo geral, é também caracterizado por um fácil acesso ao mercado de crédito, né? As pessoas têm facilidade de conseguir empréstimo, seja para consumo pessoal, seja para investimento na sua casa, seu imóvel ou alguns bens duráveis, tá? Então, quando as pessoas vão nas lojas e conseguem crediário de forma mais fácil, você costuma estar nesse ciclo de expansão, né? As empresas estão mais dispostas a emprestar e as pessoas também estão mais dispostas a tomar empréstimos porque estão mais confiantes no futuro do mercado. De um modo geral, nessa ascendência aqui, elas acreditam que o bom momento vai continuar acontecendo, as pessoas vão continuar empregadas, né? E não conseguem muitas vezes vislumbrar uma recessão à frente. E a gente tem períodos de recessão também, em que as más notícias, principalmente no campo econômico, as más notícias predominam, os alertas são crescentes, né? Alertas de problemas são crescentes. Eu tenho um aumento na aversão a risco, então as pessoas fogem de empresas mais arriscadas, fogem de dívidas mais arriscadas, né? Quem empresta o dinheiro procura os melhores pagadores, tem pouco acesso a crédito e, consequentemente, uma queda na atividade econômica, né? As pessoas não conseguem acesso a crédito, param de investir, as pessoas param de pegar emprestado para os seus gastos correntes, vislumbrando aí dificuldades em arrumar emprego, etc. O ciclo de mercado ele é muito influenciado também pelo ciclo de emoções e vice-versa, né? Esses dois ciclos eles não são exatamente o mesmo, né? Mas eles estão intimamente relacionados, né? Inclusive a gente tem um campo muito grande das finanças, né? Chamado de finanças comportamentais, que estuda esse ciclo de emoções, né? Então, normalmente, quando você está numa parte do ciclo relacionada à expansão, as pessoas passam do otimismo, né? Até aí um estado de euforia com relação aos investimentos, tudo dá certo, qualquer investimento sobe, né? Qualquer coisa que você aplica dá certo, e aí as pessoas ficam otimistas demais e chegam a ficar eufóricas, até um certo ponto que os alertas de uma possível recessão começam a aparecer, as pessoas começam a ficar ansiosas, algumas a negar qualquer possibilidade de recessão, até que elas começam a sentir medo, passam pelo desespero, algumas entram em pânico, começam a vender, normalmente aqui nessa fase do ciclo emocional, né? Começam a vender tudo a qualquer preço e depois vão passando de novo aí, até depois que começam a surgir mais oportunidades, né, de investimento, elas começam a voltar a ficar otimistas aí e o ciclo volta a acontecer, tá? Muitas vezes a passagem entre um estado e outro aqui está relacionado com alguns eventos externos, como por exemplo uma guerra da Ucrânia, né? Alguma guerra mais generalizada. Isso pode fazer com que as pessoas passem de um estado emocional para outro de ansiedade ou medo. E
Tudo bem, a gente sabe que a gente passa por ciclos e onde nós estamos hoje é o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos da FGV. Ele é um comitê responsável por datar os períodos de recessão da economia brasileira, né? Normalmente o principal indicador que eles usam é o PIB. Então aqui a gente vê esse gráfico contendo dados aí até o terceiro trimestre de 2022. E o que a gente pode ver aqui é que depois aí no final do governo Dilma a gente teve uma grande recessão, acho que talvez a maior da história, né, que a inclinação, que a queda do PIB foi a maior já vista em todas as outras recessões, e a gente ainda não se recuperou totalmente, né? Então está terminando de se recuperar só agora, né? Então a gente está voltando ao nível de PIB que estava lá em 2014, quando começou a recessão no final do governo Dilma. E onde é que a gente está agora? Então a gente está aqui numa fase que eu acredito que a gente está chegando em um platô aqui e a economia possivelmente deve andar um pouco de lado ou até começar a cair. Lembrando que aqui a gente está olhando dados passados. Olhando uma informação aqui que olha mais para o futuro, né, a gente tem o índice de clima econômico, também divulgado aí pela FGV, que é um índice que mede o clima econômico, né, de acordo com a expectativa que os economistas têm que a economia vá andar nesses próximos anos, tá certo? O que eu gosto de olhar aqui é não só o índice, mas a variação no índice, né? E o que a gente pode ver aqui é que a expectativa do índice vem caindo, né? A pontuação do índice vem caindo. Então, um dos únicos poucos países da América Latina em que o clima econômico está piorando. Então, onde eu acredito que a gente está hoje, tá? Eu acredito que a gente esteja aqui no final do ciclo de expansão e início de um ciclo de recessão, tá? Pode ser que a gente saia antes disso, tá? Pode ser que a gente já esteja no fundo do poço. É difícil a gente conseguir identificar com precisão em que parte do ciclo a gente está. Se vocês quiserem que a gente entre em mais detalhe de análise de indicadores financeiros, para a gente tentar explorar melhor essa questão de ciclos econômicos, por favor, coloque no comentário aqui e eu busco fazer algum vídeo mais específico, tá? Então vamos tentar responder a pergunta. Gente, é hora de investir hoje? Maurício, o que você está fazendo? Bom, eu particularmente sempre estou investindo na bolsa, né? Tanto seja por fundos imobiliários, seja por ações. Eu tenho diversas classes de ativo e eu acho que é saudável você ter uma diversificação entre classes de ativos e dentro de cada classe ter uma diversificação boa de ativos. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para alguns gráficos para vocês, tá? Então, o primeiro gráfico que eu gostaria que vocês vissem é esse aqui, né? O gráfico do IFIX, que é um índice de fundos imobiliários, tá? O que a gente pode perceber no IFIX é que quando a taxa do CDI ou a Selic começa a cair, o que acontece? A gente tem uma elevação no IFIX, né? Então, eu acabei cortando aqui porque essa queda brusca aqui foi durante a pandemia, tá? Então, o IFIX caiu muito durante a pandemia. Não sei se vocês vão lembrar aí, a gente via aqueles vídeos dos chineses cambaleando na rua, achava que todo mundo ia virar zumbi e o mundo ia acabar, então a gente teve uma queda brusca aqui, mas a tendência aqui, ó, enquanto a Selic está caindo, que são essas barras azuis, o gráfico do IFIX, que é essa linha laranja aqui, a tendência é ele subindo, tá certo? E o contrário também acontece. Então, quando a partir aqui de 2021 começou a subir a taxa Selic, os fundos imobiliários ficaram andando de lado aqui. Lembrando que o fundo IFIX, ele incorpora os dividendos pagos, que são pagos mensalmente pela grande maioria dos fundos imobiliários. Isso significa que quando o IFIX está andando de lado, o investidor está recebendo dividendos e a cota está caindo, né? Porque se a cota ficasse parada, essa linha aqui deveria continuar uma inclinação ascendente relativa aí aos ganhos dos dividendos, tá? Então, se ela estiver andando de lado, é porque as cotas necessariamente têm que estar caindo. E é o que a gente pode ver aqui, só como exemplo, tá, gente? Não é recomendação de investimento, o XPCI, mas vários outros fundos, principalmente os de papel, estão com essa
característica hoje, em que, embora eles estejam pagando ainda dividendos num nível próximo, muito parecido com o nível pré-pandemia, o valor das cotas caiu demais. Então, por exemplo, aqui, olha, em janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia, esse fundo estava 104,41 e na data aqui que foi retirada o print dessa tela, ele estava a esse preço, 82,45, que representa aí uma queda aí de 22% na cota, tá? Esse gráfico aqui ele desconsidera os rendimentos recebidos. Então, quando a cota cai, significa que o rendimento sobe. Isso eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Antes disso, eu queria apontar aqui para vocês, relacionado ao ciclo de mercado, o que o Howard Marks fala no livro Dominando o Ciclo de Mercado, né? Ele lembra que a gente que a recompensa por ter um risco incremental é maior exatamente no momento que as pessoas se recusam a suportá-lo. Ou seja, quando as pessoas estão mais avessas ao risco, é que a recompensa para cada nível de risco que você corre, a recompensa é muito maior, né? E eu queria mostrar um gráfico logo em seguida do dividend yield da bolsa. Só que antes de mostrar o gráfico, eu queria falar para vocês o seguinte: o gráfico que a gente vai mostrar de dividend yield, ele é uma série temporal. Isso significa uma série temporal estacionária, o que significa que é uma série de dados ao longo do tempo e que ela reverte para a média. Aqui eu estou só com um exemplo de gráfico de série temporal estacionária, que aqui essa linha vermelhinha aqui é uma linha de média, né? Ela representa a média dessa série de dados temporais. Então, quando esse cara se desvia da média, a tendência é ele voltar para a média, tá? Outra coisa importante para vocês saberem é a relação do dividend yield com o preço. No caso da bolsa ou do IFIX, o preço aqui ele é o valor do índice, tá bom? Então, significa o quê? Quando o preço cai, ou quando o índice Bovespa, por exemplo, cai, o dividend yield sobe. Um dividend yield alto ele pode indicar duas coisas. Primeiro, então o dividend alto ele pode dizer duas coisas, tá? Primeiro, ele pode dizer que o ambiente atual é um ambiente de alto risco, ou seja, que o futuro é tão imprevisível que o risco é realmente muito alto de se investir. A outra possibilidade do dividend yield alto é o que? Uma alta aversão a risco, né? Os investidores estão exigindo o retorno esperado muito alto. Então é justamente aí que você teria a oportunidade, né, de fazer um investimento de risco com um retorno esperado muito mais alto do que em momentos aí de mercado calmo, de euforia e de expansão de mercado, tá? Quando o dividend yield cai, significa que o preço sobe, ou seja, se o dividend yield realmente voltar a cair, o que a gente espera é que o preço do Ibovespa ele dispare, tá certo? E o que a gente pode ver agora sim, chegando aqui no gráfico 3, é que o dividend yield da bolsa, e esse gráfico aqui ele é feito pelo pessoal do NEFIN, Núcleo de Economia Financeira da USP, é um gráfico que é estacionário, né, que ele tende a voltar para a média. E o que a gente está vendo aqui desde janeiro de 2021 é que o dividend yield da bolsa saiu de 2%, que era mais ou menos a média, que era em torno de 2,5%, e ele saiu daqui desse patamar de 2% e começou a subir e até agora não voltou mais, tá? Estou pegando aqui o último relatório, então aqui acho que já é fevereiro de 2023, então você vê que a gente está em máximas aqui, olha, quase chegando em 8% de dividend yield. A gente nunca tinha passado de 4,5% de dividend yield na bolsa. Então, mesmo em períodos de crise aqui, ao coronavírus, a gente veio aqui para perto de 4,5%, mas não chegou a bater 4,5%. Então, a gente está num período aqui em que o dividend yield está muito alto. Tá? Então, o que a gente pode esperar aqui, caso essa série de dados temporais seja realmente estacionária, é que haja uma queda grande aqui no dividend yield, né? Essa queda grande ela pode vir por dois lados, né? Um deles é se a economia vai realmente quebrar e todas as empresas passarem a ter prejuízo, ou a grande maioria delas, e o outro cenário é o quê? É que a gente tenha uma subida no preço, né? E se o preço subir, a gente vai ter uma disparada na bolsa, tá? O Armínio Fraga, grande economista e ex-presidente do Banco Central,
Ele falou em entrevista à CNN recente que a aritmética desse ajuste não fecha. Tem muita gente, inclusive, chamando de calabouço fiscal. E aqui eu trago a opinião de outros excelentes economistas, dizendo que o arcabouço fiscal, por trás do arcabouço fiscal, o cenário que está na mente dos autores é que a regra é aumentar a carga tributária e a despesa ao longo do tempo. Então, na verdade, não tem nenhum tipo de ajuste do ponto de vista administrativo aí, né? Então, o ajuste fiscal vai ficar basicamente pelo lado do aumento da carga tributária, tá? Ainda, segundo os economistas, os impactos negativos dessa escolha sobre o potencial de crescimento da economia não devem ser desprezíveis, mantendo o Brasil preso aí numa armadilha de baixo crescimento, tá? Talvez essa seja a variável oculta para completar o ajuste proposto pela equipe econômica. Essa aqui que ele está dizendo, ele está se referindo à inflação. Então, o que eu acho aí que a gente pode esperar, caso passe o que o governo realmente quer, a gente pode esperar, sim, um crescimento de imposto, crescimento de inflação e baixo crescimento para frente. Bom, e aí, o que você acha, gente? Na minha opinião, eu acho que o momento macro é atrativo, digamos assim, né? Não colocaria todas as fichas na bolsa e muito menos todas as fichas em um ativo só. Mas eu acho que é hora sim de começar a fazer aportes na bolsa, porque começa a ficar interessante, principalmente tendo em vista aí os dividendos e o potencial de crescimento futuro, caso alguma coisa dê certo, tá? Acho que a maioria dos agentes do mercado estão com um cenário bem pessimista à frente e talvez tenham exagerado na dose. Não sei, eu queria saber realmente a opinião de vocês, então, por favor, comentem aí no vídeo o que vocês acham, se é hora de investir na bolsa, no Ibovespa, no IFIX, em fundos imobiliários, qual que é a opinião de vocês com relação à atual situação, tá bom? Muito obrigado, se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal e dê um joinha aí se vocês gostaram do vídeo e querem que a gente continue fazendo vídeos desse tipo, tá bom? Obrigado, abraço, tudo de bom.